Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. E como sempre faço, agradeço a todos que visualizam, aos que dão like e aos que compartilham este conteúdo positivo e construtivo com aqueles que gostam da boa informação. E vamos direto ao ponto, porque hoje o nosso vídeo se dedica a uma comunidade muito importante no mundo. É uma comunidade que tem uma história muito forte desde os primórdios, né, lá na antiguidade, e tem traços culturais, tem coisas bem interessantes. Nós vamos falar sobre a grande comunidade judaica. O nosso vídeo hoje vai abordar a importância dessa comunidade, a importância desse povo, seus traços religiosos, culturais, sociais, e nós vamos misturar um pouco geografia com história para falarmos sobre um povo tão interessante, um povo com tanta riqueza. Pessoal, para a gente falar sobre a grande comunidade judaica, a gente tem que ir lá para trás, lá para o passado, para 2000 anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. E a gente tem que ir ver a história de um homem, de um grande homem, que diziam que ele tinha um contato direto com Deus, que foi o patriarca, o grande patriarca do povo judeu, que se chamou Abraão ou Abraham. E Abraão foi, como eu já disse, o grande patriarca, que teve 2 filhos, Isaque e Jacó, e ele habitou ali a região do Oriente Médio, e ele foi, digamos, entre aspas, o criador, né, desse povo tão interessante que é o povo judeu, a comunidade judaica. Eu não concordo muito, mas segundo alguns historiadores, a comunidade judaica, o povo judeu, é uma comunidade de extrema complexidade. Eu não concordo. Eu acho que é um povo muito rico, é um povo muito bacana, e eu particularmente nutro uma admiração muito grande por eles, porque eu acho que eles são resilientes, né? A gente vai ver ao longo do vídeo, né, algumas coisas que eles passaram. E é um povo que a história deles é marcada por grandes eventos. Nós temos o êxodo, né, o êxodo do povo judeu, nós temos a diáspora, e nós temos mais recentemente a criação do Estado de Israel em 1948, e aquela passagem horrível que foi o período da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, quando foram dizimados milhões e milhões de judeus, como uma das passagens mais, digamos assim, mais tenebrosas da história da humanidade no século passado. Então, dá para a gente ver aí como esse povo é forte, né? Como esse povo sobrevive a grandes embates ao longo do seu processo. E aqui nós vamos ver algumas coisas interessantes, como a divisão das etnias, que foi algo que me chamou muita atenção, porque eu pensava que só existia um tipo de judeu, mas há 3 tipos de judeus. Existe o judeu chamado Askenazes, eu vou ter que ler para vocês, Askenazes, que são os judeus de origem europeia. Tem os sefarditas, que são os originados, aliás, da Península Ibérica, e nós sabemos que a Península Ibérica ela é formada por Portugal e Espanha. Aí você vai dizer, poxa vida, você primeiramente disse que eles se originaram da Europa. E Portugal e Espanha também fazem parte da Europa? Fazem sim, mas fazem parte da Península Ibérica. Os askenazes, eles fazem parte do restante do continente europeu. E há também os Mizraim. Esses são judeus que se originaram do Oriente Médio, da África e da Ásia. Veja que interessante, né? E muitas vezes a gente pensa que só há um tipo de povo judeu. Ressaltemos aqui também as línguas judaicas, são 3. O hebraico, o Yiddish e o ladino. Outra coisa interessante é a questão da Torá.
Eu pensei até um certo tempo que a Torá era a Bíblia dos judeus, mas não é a Bíblia dos judeus. A Bíblia dos judeus se chama, eu vou dar o nome aqui para vocês, se chama Tanakh. E a Torá, na verdade, é um dos livros que fazem parte da Bíblia do povo judeu. Então, a Torá, eles se baseiam em tudo que eles fazem, eles se baseiam na Torá, eles têm a crença no Deus único, nós sabemos que eles ainda esperam a vinda do Messias, eles têm a observância dos mandatos divinos, dos mandamentos divinos, e eles também fazem a prática da circuncisão, né? São características bem interessantes dentro da cultura do povo judeu ou da comunidade judaica. Vale ressaltar também aqui que a comunidade judaica ela teve três grandes nomes, não é? Três grandes homens que fizeram tipo um reino unificado: Saul, Davi e Salomão. Este último, o rei Salomão, ele dividiu o reino, né? Aquela região em reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Posteriormente, sofreram a invasão o povo de Israel, sofreram a invasão assíria em 722 a.C. e o reino de Judá sofreu a invasão babilônica dos babilônios em 586 a.C. E depois o povo de Israel retornou à sua terra, né? Retornou à terra de Israel e construíram finalmente o Templo de Jerusalém. Agora nós vamos para um período mais recente e no século XIX começaram os movimentos sionistas. E o que foram os movimentos sionistas? Os movimentos sionistas eram movimentos que tinham por finalidade criar um lar para o povo judeu, para que o povo judeu pudesse ficar à vontade, e recebeu esse nome em homenagem ao Monte Sinai, que lá no Monte Sinai o grande profeta Moisés recebeu o seu decálogo. Então, uma das grandes medidas do movimento sionista foi a criação do Estado de Israel em 1948, e nós sabemos, eu já fiz vídeo para vocês, vídeo aula, falando sobre a rivalidade entre judeus e árabes lá no Oriente Médio. Algumas coisas interessantes aqui também para a gente ver dentro da cultura desse povo é que o judaísmo também teve uma influência muito forte dentro do próprio cristianismo e dentro do islamismo. Aqui é a divisão que eu vou falar a vocês do Tanakh, que é a Bíblia dos judeus, se divide em Torá, Nevi e Ketuvim. São as divisões da Bíblia dos judeus. Há alguns símbolos interessantes, como o menorá, que é um candelabro, né, para 7 velas, e também o shofar, que é um berrante que é feito de chifre de carneiro. Outra coisa que eu particularmente acho muito, muito bonito é o kippá, né, que eles usam. Eles colocam aqui, como aquele, eu digo que é um chapeuzinho, né? Na minha ignorância chamo de chapeuzinho, porque eles colocam, os padres também colocam, mas eu acho mais bonito o kippá. E o kippá significa que ali você, na sua cabeça, está havendo uma grande aliança com Deus. São alguns traços, né, da comunidade judaica, né, algumas curiosidades daquele povo. Onde há a população, a maior parte da população judaica no mundo, você encontra em Israel e você encontra também nos Estados Unidos. Segundo estudos, né, mais aprofundados, quando eu fui fazer essa pesquisa, essa pauta, existem no mundo cerca de 15 a 17 milhões de judeus espalhados pelo planeta. No Brasil, existem cerca de 100 mil. E se vocês não sabem, foi na cidade de Recife, na capital de Pernambuco, no período da invasão holandesa, que houve a primeira sinagoga, né,
fora lá do Oriente Médio, aqui no Brasil, e essa sinagoga foi construída no Recife, porém eles foram expulsos, eles rumaram lá para cima, lá para os Estados Unidos, mais precisamente Nova York, e fundaram a cidade de Nova York, que hoje é uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, do ponto de vista econômico e financeiro. Então, meus amigos, fica aí esse compêndio de grandes informações sobre essa comunidade tão interessante, que é a comunidade judaica, e sempre dizem que onde um judeu chega, ele leva a prosperidade, ele leva a riqueza, e isso a gente vê, né? Vê aqui no Brasil grandes nomes, grandes empresários, grandes pessoas de origem judaica, que vieram trazendo, né, esse lastro dos seus antepassados e trouxeram também inteligência, são pessoas dotadas de uma grande inteligência e, como eu sempre digo, de uma grande resiliência e de um grande poder de reconstrução. É isso aí, meus amigos, está contado mais um vídeo, mais uma informação interessante para vocês que gostam da boa informação. Nos próximos vídeos, nós vamos fazer assuntos mais voltados para língua portuguesa, para gramática, para ortografia, já visando o Enem que se aproxima. Então, eu estou preparando vídeos bem legais, com dicas muito importantes, não só para o pessoal que vai fazer o Enem, mas para a gente que se esforça e que acredita no poder de se falar bem e de se escrever bem o nosso idioma, a nossa língua, que é riquíssima, a língua portuguesa. Está contado, meus amigos, e até o próximo vídeo.